Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 3, os versículos 21 e 22. Assim está escrito: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 4 lições que o batismo de Jesus nos ensina. Nós observamos aqui que o Senhor Jesus veio como promessa de Deus, feita lá no Éden, ainda no princípio, quando estava sentenciando Adão, Eva e a serpente por aquela transgressão e desobediência, mas ali Deus deixou registrado que da semente da mulher nasceria um que lhe esmagaria a cabeça. Esta promessa foi se progredindo ao longo dos séculos, a revelação de Deus progressiva foi alcançando através de Adão, os seus descendentes, Abraão, Noé, enfim, todos aqueles da linhagem que foi escolhida para ser a linhagem de quem viria o Messias, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. E passados séculos, profetas usados por Deus, anunciando como seria a geração e o nascimento de Jesus, qual seria o seu nome, onde ele nasceria, qual seria a sua vivência, o seu ministério, o sofrimento que lhe adviria e a glória que lhe estava preparada, e tudo isto foi revelado através dos santos profetas de Deus. Até que chega o tempo da plenitude dos tempos, aonde Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Isto aconteceu no tempo determinado por Deus. E Deus preparou João Batista para ser uma voz que clama no deserto, ou seja, aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Depois de longos 400 anos do silêncio divino, Deus levanta João Batista, o último profeta da dispensação da lei, e através de João Batista, Deus dá a conhecer que o tempo havia chegado e deu a ele um encargo a João Batista. E João começou então o seu ministério pregando no deserto do Jordão e batizando as pessoas para o arrependimento, chamando-as para o arrependimento. E em dado momento em que João está exercendo o trabalho que ele recebeu de Deus para a sua vida, aparece em meio àquela multidão, porque a palavra diz que de todas as partes iam ter com João Batista as pessoas. Deserto da Judeia, lá no Jordão, aonde João estava batizando. Chegou um determinado dia, aparece entre os presentes o Senhor Jesus Cristo, que até aquele dia não era conhecido ainda na totalidade da sua vida. Para uns era simplesmente o filho de Maria e de José, que estava ali, que era conhecido por todos. Mas neste dia, os céus se abriu e o mundo passou a conhecer
quem era Jesus, quem era aquele conhecido como filho de Maria e de José, se bem que humanamente Jesus teve Maria como sua mãe, porque gerou no seu ventre, e Deus como seu pai. Como Deus, ele é o todo-soberano. Então, observamos aqui, nesta ocasião, quando Jesus chega por ali, no evangelho escrito por João, no capítulo que vamos ler aqui, está escrito o seguinte, capítulo 1 e os versículos 27, 26 a seguir, diz assim: João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. João não sabia quem era, mas ele recebeu a mensagem de Deus e por isso ele estava proclamando. Este é aquele de quem que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. E veja o que aconteceu. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João recebeu de Deus uma revelação para identificar no meio daquela multidão quem era o Messias, quem era o Cordeiro, quem era Jesus, quem era o Filho de Deus, o enviado a esta terra. Então ele diz, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já é primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Então João foi o precursor. E aqui no versículo 32 diz, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, observamos aqui, João Batista teve esta revelação de Deus no momento em que Jesus ali apareceu. Quando o Senhor Jesus está diante de João Batista e que João o reconhece, conforme nós observamos na palavra de Deus, nós encontramos que João queria omitir-se do batismo, porque ele reconheceu, através daquela revelação, quem era Jesus. E ele disse que era antes dele, portanto, maior que ele. Observe aqui no evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 3 e o versículo 4 e 5. Diz assim, e iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província, adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando Jesus se apresenta ali diante de João Batista, João dá a seguinte palavra, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas o que observamos aqui é que João cumpriu aquilo que estava determinado pelo Senhor. E o certo é que ocorreu naquele memorável e decisivo dia o batismo de Jesus, o batismo em águas. Jesus foi batizado, porém, o batismo de Jesus foi para cumprir a justiça divina, o que estava determinado por Deus para cumprir. O batismo de Jesus
não foi o batismo de arrependimento, como é o nosso, quando nós somos levados a Cristo e salvos por Ele, e quando percebemos que estamos libertos, então damos o nosso testemunho público de fé através do batismo, que estamos desligando-nos, morrendo para o mundo de trevas e de pecado e passando a viver em novidade de vida diante da presença de Deus. Então, o batismo é o testemunho público da nossa conversão. O batismo público de Jesus foi o testemunho da justiça divina. Ele não tinha pecado pelo qual deveria se arrepender. E, portanto, o batismo dele tinha um outro significado. Era o cumprimento da justiça divina, marcando a entrada de Jesus neste mundo para dar início ao seu ministério aqui na terra, de identificação com os homens e de colocar-se à disposição de Deus para fazer e realizar o plano salvador realizado pelo próprio Deus. Então, dito isto, entendamos a diferença entre o batismo de Jesus nas águas e o nosso batismo. O de Jesus para cumprir a justiça divina, o nosso por conta do arrependimento e da conversão que se efetuou na nossa vida, rompendo com o pecado para vivermos para Deus. Então aqui nos afirma que Jesus então foi lá para ser batizado por João. E quando ele foi batizado por João, algumas coisas ali aconteceram que tornaram este um momento decisivo, o momento do batismo de Jesus. E por isso, este momento decisivo do batismo de Jesus traz para nós 4 lições que cumpriram-se na vida de Jesus e, espiritualmente, nós podemos também aplicá-la à nossa vida com Deus. Então, nós vamos observar aqui estas 4 lições que podemos aprender com relação ao batismo de Jesus. O certo é que observamos que, quando Jesus foi levado às águas, nós entendemos que ali algo sobrenatural aconteceu. Tanto é que João falou sobre esta revelação. Então, o batismo, naquele momento decisivo, memorável, o batismo de Jesus significou para ele, diante daquela multidão, 4 coisas. E estas 4 coisas que denominamos lições, elas também terão aplicação na nossa vida. Então, observemos. A primeira coisa que aconteceu por ocasião do batismo de Jesus foi que era um momento decisivo. Até ali, Jesus não era conhecido. Até ali, Jesus não tinha dado um passo sequer no cumprimento da missão que recebeu do Pai. O plano recebido de Deus para cumprir aqui na terra. Até aos 30 anos, Jesus viveu, como qualquer outra pessoa, a sua vida normal e natural. A partir do momento do batismo, o quadro mudou. A maneira como Jesus foi apresentado diante do mundo mudou. Marcou para sempre. Passou a ser, então, um momento decisivo na vida de Jesus e na vida da humanidade. Primeiro, foi para Jesus o momento da decisão, porque João estava pregando o arrependimento, a remissão de pecados. Quando Jesus reconhece que era a hora chegada de ele tomar a decisão de deixar aquela vida natural, normal, comum, que ele estava vivendo até então, na companhia de Maria, de José e de seus irmãos, nós observamos agora
que a partir daquele dia ele entendeu que era chegado o momento de ele se dar a conhecer perante este mundo. E isto foi feito através deste ato, deste momento que se tornou decisivo entre o antes e o depois na vida de Jesus. A partir daquele batismo, não tinha mais como ocultar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então foi para ele um momento de decisão. Esta é a primeira lição que nós aprendemos. Ele, a partir de então, deixou a companhia dos seus pais, deixou a carpintaria lá de Nazaré, aonde estava com José, para a partir daquele dia e daquele ato do batismo, partindo dali, para que ele começasse o cumprimento da missão que Deus lhe havia designado. Ele veio com uma missão da parte de Deus. Então ele interpretou o ato do batismo e a pregação de João Batista como que sendo uma ordem dos céus para o início do seu ministério terreno entre os homens. Então esta é a primeira lição que nós aprendemos, que foi para Jesus um momento decisivo. A partir dali, ele esteve diante da presença de Deus e nunca mais foi o mesmo. Desde então, ele começou o seu ministério, ensinando, pregando, curando, arrebanhando as pessoas e orientando-as concernente ao reino de Deus. Então esta é a primeira lição que nós aprendemos com relação ao batismo de Jesus. Esta primeira lição nos ensina que tudo tem um momento de tomar uma decisão. A segunda lição que aprendemos aqui com relação ao batismo de Jesus é que foi o momento em que ele recebeu do céu uma confirmação. Diz-nos a palavra o seguinte: sendo batizado Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Esta segunda lição que nós observamos aqui é que Jesus entendeu que ele era o enviado por Deus. Chegara o momento de ele se dar a conhecer. A voz vinda dos céus, do Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, trouxe-lhe a plena confirmação de que ali estava o enviado por Deus. Eis que envio o meu servo, referindo-se a Jesus. Então, Jesus aqui, nós encontramos que ele recebeu esta confirmação da voz de Deus. Não havia nenhuma dúvida, nenhuma insegurança, não havia nada que temer, porque ali estava se realizando, no ato do batismo de Jesus, de um momento decisivo, 4 coisas aconteceram imediatamente ou simultaneamente. E isso se transforma para nós em lições. A primeira, já vimos, foi um momento decisivo, que chegara a oportunidade, o momento de ele começar o seu ministério. Segundo, que ele recebeu de Deus uma confirmação. Meu filho amado, ele ouviu uma voz do céu. Terceira lição do batismo de Jesus que podemos aprender é que foi para Jesus o momento da iluminação e da dedicação dele mesmo para com o Pai. Esta expressão, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, estava trazendo diante
de Jesus e das pessoas que ali estavam a confirmação do que os profetas profetizaram nas suas épocas. Lá em Isaías, no capítulo 2, o versículo 1, está escrito: eis aqui o meu servo, em quem a minha alma se compraz. No Salmo 2, está escrito: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. As nações te darei por herança. Então, tudo isto são confirmações no batismo de Jesus. Então, este foi para Jesus o momento da iluminação, a dedicação com a qual ele viveu e realizou a sua obra aqui na terra. Tudo isso está ligado, então, ao batismo de Jesus. Jesus seria, então, a partir dali, este servo dedicado a Deus, cuja missão dele se concluiria no ato da sua entrega, ou da entrega da sua vida em sacrifício diante de Deus, em favor da humanidade. Então, esta a terceira lição que aprendemos, que o ato do batismo é um momento de iluminação e dedicação, onde a pessoa se dispõe a dedicar-se e servir a Deus. A quarta e última lição do momento decisivo do batismo de Jesus traz-nos a realidade de que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, observamos aqui, diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Isto, no ato do batismo de Jesus, o Espírito Santo veio pousar sobre ele. Tanto é que quando Jesus esteve lá na sinagoga de Nazaré, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Então, observamos aqui ele dizendo o seguinte: para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isto pós-batismo. Cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, 4 lições do batismo de Jesus que nos são ensinadas aqui. Este momento decisivo para Jesus. O nosso batismo em águas também foi um momento decisivo que marcou o antes e o depois para servirmos a Deus. Então, as 4 lições foi que para Jesus foi um momento decisivo, o seu batismo. Segundo, para Jesus foi o momento da confirmação de que ele era o enviado por Deus. Terceiro, para Jesus foi o momento da iluminação e a dedicação sem reservas a cumprir a missão. E quarto, foi o momento em que Jesus foi equipado, capacitado, ungido pelo Espírito Santo para fazer o trabalho de Deus. Agora, o que significou o batismo para nós? Significou testemunho vibrante da nossa conversão. E como Jesus, o nosso batismo também traz para nós 4 significados decisivos. É o momento da decisão que tomamos conscientemente ao lado de Jesus. Segundo, o momento em que houve de Deus a confirmação de que ele nos chamou para a salvação, não somente desfrutá-la, mas propagá-la. Terceiro, foi para nós o momento da iluminação, quando tivemos consciência do que Deus espera de cada um de nós. E quarto, foi o momento em que nós também precisamos, antes de dar início à missão que Deus nos confiou, sermos equipados, revestidos com o poder do Espírito Santo. Estando capacitado desta forma, nós podemos agora, com alegria, seguir adiante
glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E todas as vezes trazemos à nossa lembrança o dia em que nos submetemos ao batismo em obediência a Jesus. E a partir dali, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Passamos pela transformação e aqueles momentos decisivos nos mantêm de pé diante da presença do Senhor, seguindo a decisão que tomamos, a confirmação que recebemos de Deus, a iluminação e a dedicação que fizemos diante do Senhor e o revestimento do poder para nos capacitar e ungir, dando-nos a palavra para falar àqueles que ainda não o conhecem. Que possamos, então, destas 4 lições, aprendê-las e aplicá-las sobre a nossa vida, tendo o batismo como um momento decisivo, que marcou para sempre a nossa vida. Sigamos adiante, glorificando e adorando ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.